Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maquieira aqui, canal Ciência e Meio Ambiente. Muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Vamos de informação aqui, né? Todo mundo falando a respeito desse furacão, né? O Beryl. E por que ele se intensificou rapidamente, né? Muita bobagem sendo dita. A turminha do mofo já saindo do sarcófago, mas não é isso, tá? Então vamos ver aqui, né, informação de primeira linha, justamente vamos à explicação, né? Por que ele se intensificou, né? E será que é tão incomum? A gente tem esses dados para afirmar isso? Então, ele se intensificou. Então, ele se fortalece, né, se fortaleceu, melhor dizendo, numa depressão tropical para um grande furacão, em mais ou menos 42 horas. E como é que o oceano, né, essa interação do oceano, poderia fornecer calor suficiente para aumentar a intensidade de um furacão em um período tão curto de tempo, enquanto viajava para o norte em direção a águas superficiais do mar, sendo essas águas mais frias, né? Bom, então, essa intensificação é controlada por três dinâmicas: a energia fornecida pela TSM, que é a temperatura da superfície do mar, o cisalhamento do vento, que aumenta durante os anos de neutralidade, El Niño, Enzo ali também influenciando, né? Interrompe a estrutura da tempestade necessária para se tornar um furacão forte. Aí vai se colocar assim: em anos de El Niño não é muito comum, né, a gente ter um furacão tão forte assim. Calma. O terceiro tópico é que chama a atenção: as camadas de barreira oceânica que impedem que a tempestade sugue águas subterrâneas mais frias, né, o que geralmente impede a intensificação, além de criar uma camada de água subterrânea mais quente do que o normal, que fornece o calor extra necessário para intensificar essas tempestades. É aí que está a chave disso. E poucos comentam isso. As camadas de barreira são essenciais para entender a intensificação, mas raramente são contabilizadas pelo alarmismo climático ou da mídia em geral, né? Incluindo aí a turminha do mofo. Então, os furacões se intensificam quando as camadas de barreira superficiais se formam e impedem que os furacões puxem naturalmente a água fria, o que impede uma intensificação maior. Então, as camadas de barreira bloqueiam a sucção ascendente de água fria, além de fornecer o calor extra armazenado, que aumenta a intensificação. Então, eles se formam quando a água doce se sobrepõe à água mais quente e salgada, impedindo a convecção que ventila o calor do subsolo e faz com que o calor do subsolo se acumule. No Caribe, as camadas de barreira geralmente se formam quando as plumas de água doce dos rios Amazonas e Orinoco fluem para o norte em direção ao Caribe. Essas descargas fluviais atingem o pico em junho, então a intensificação de Beryl na costa venezuelana em junho não é incomum, como vocês estão colocando toda hora essa bobagem. E tem mais uma coisa para ir além no final desta apresentação. A formação da camada de barreira, como vocês estão vendo na imagem abaixo, ela é irregular, com base na coincidência de fluxos de água doce sobrepondo correntes oceânicas quentes. As camadas de barreira têm vida curta. Camadas de barreiras mais espessas duram mais de 30 dias e as mais finas sobrevivem menos. Padrões diferentes de irregularidade local
das camadas de barreira são o motivo pelo qual vemos furacões intensificarem em um local ao longo de sua trajetória de tempestade, mas apenas por um curto período de tempo, um dia ou menos. Quanto mais espessa a camada de barreira, maior a intensificação da tempestade e maior a duração de um furacão forte. O que acontece é que esse furacão aí provavelmente vai diminuir a intensidade, como vinha ocorrendo. Até, se vocês pesquisarem, basta jogar no Google, né? Barry, diminuição da intensidade, como vinha ocorrendo. Então, vocês vão ver isso daí. À medida que se move para o norte, ultrapassando o transporte mais espesso da camada de barreira ao longo da costa venezuelana, essas dinâmicas da camada de barreira estão sendo estudadas, inclusive, com mais frequência agora, tá? Isso é uma coisa, vamos dizer assim, recente. Então, seus efeitos raramente são discutidos, muito menos apresentados na mídia alarmista. No entanto, esse artigo aqui, que está na sua tela, ele relatou isso. Eu vou abrir para vocês no próximo slide, tá? Ele se chama, traduzindo, Variabilidade Interanual da Camada de Barreira no Atlântico Tropical e sua relação com os modos do Atlântico Tropical, tá? A tradução. Então, ele coloca, veja que interessante abaixo aí, só para ser didático, a pluma do rio Amazonas-Orinoco. As cores mostram a pluma usando dados de salinidade da superfície do mar via satélite, da missão de satélite, essa que está descrita aí. Aqui, né, o artigo publicado online em 30 de janeiro do ano passado. E aqui a parte do resumo do artigo, né? Ele colocou: desde que a importância da camada de barreira foi revelada, muitos estudos discutiram seu mecanismo de formação no Oceano Atlântico, usando dados observacionais. Ele fala ali, ele cita um estudo de 2001, que descobriram que no inverno e na primavera boreais, a água doce do rio Amazonas flui pela superfície ao longo da costa norte da América do Sul, resultando em uma BL, né, que é justamente essa camada de barreira, né, mais espessa nessa região. Como o autor coloca e ilustra ao lado, a pluma de água doce que permite a camada de barreira se desenvolva gradualmente se move para o norte em direção ao Golfo do México. Então a BLT, que é a espessura da camada de barreira na costa da Venezuela, onde Barry acabou de se intensificar, né, que gerou essa histeria toda, é maior no inverno e na primavera, e depois diminui conforme o verão avança e é mais fina lá por setembro e novembro, certo? Então, ele está enfraquecendo agora, tá? Ainda vai causar transtornos, tá certo? À medida que ultrapassa o movimento para o norte da camada de barreira que forneceu o calor necessário para a intensificação de um furacão de categoria 4 ou 5, no caso ali 5. Então é pura aleatoriedade que permite que a trajetória de uma tempestade tropical coincida com uma espessa camada de barreira que causou a rápida intensificação de Barry no estalar de dedos, vamos dizer assim. No entanto, observar um período semelhante de 2 dias de intensificação de furacão era altamente improvável antes daquela erazinha dos satélites, não é? No final dos anos 70. E nunca saberemos o quão incomum realmente esse furacão realmente foi e é historicamente. Tá? Certo, turminha do Apocalipse, tá? Então, os dados são esses, né? Os dados não mentem, tá certo? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. E inscreva-se também no outro melhor canal de previsão do tempo e alertas meteorológicos,
que é o alerta do tempo. O link também segue na descrição, e segue na descrição. Eu vou colocar o link do artigo na descrição para vocês, tá certo? Forte abraço, tamo junto, fique na paz.